Olá, meu nome é Geraldo e eu estou aqui hoje representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, lá no bairro de Santa Amaro, número 1370. E hoje nós vamos refletir aqui sobre as questões 502 e 503 do Livro dos Espíritos, onde nós temos como título: o espírito protetor é responsável pela falha ou sucesso do seu protegido? Então, vamos fazer uma reflexão, ver o que Kardec está trazendo para nós aqui, juntamente com os nossos irmãos do plano espiritual, a fim de nos esclarecermos, né? Continuar a nos esclarecermos a respeito dessa relação nossa com os nossos anjos guardiães, né? Então, como fazemos sempre, né? Vamos, antes de nós entrarmos mesmo na reflexão, na leitura, vamos procurando elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Celestial, né, o nosso Mestre Jesus, buscar os nossos anjos da guarda para perto de nós, e também todos os nossos irmãos outros que estão sempre à disposição aí, os trabalhadores da seara do bem, que está sempre a nos envolver em paz, serenidade, né, para que a gente possa aqui refletir e absorver o máximo possível dessa reflexão, né, para a gente tirar proveito, trazer para a nossa vida esses ensinamentos para que nós possamos nos impulsionarmos. Então, que o nosso Pai Celestial nos abençoe, nos proteja e nos envolva aqui em muita paz e luz durante esses minutos. Então, indo lá para as questões, né, a questão 502, Kardec perguntou, né, aos nossos irmãos do plano espiritual o seguinte: o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, ele lucra algum bem para si, né? Ou seja, os nossos anjos da guarda, né, nessa missão que eles têm de nos proteger, eles tiram para eles algum proveito? Então, vejamos aqui o que os nossos irmãos nos trouxe como resposta. Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Eles sentem-se ditosos quando vê bem-sucedidos seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um educador os bons êxitos do seu educando. Então, esses nossos irmãos, que são irmãos já de um grau maior, mais evoluído do que o nosso, né? Eles, nessa missão que eles recebem de nos proteger, quando eles conseguem um mérito em relação a nós, que nós conseguimos ouvi-los, nós conseguimos nos guiar pelos bons caminhos através dos conselhos que eles nos dão, através das intuições que eles nos transmitem, né? E nós, assim, as absorvemos e nos trilhamos pelo caminho do bem. Para eles é uma vitória, serve para eles como um progresso. Eles se sentem felizes, se sentem abençoados, né, por estarem conseguindo êxito, né, com os seus protegidos, né. Então, vejamos bem que nessa
relação que nós temos com os nossos anjos da guarda é uma relação mútua, né? Porque se nós nos colocamos numa condição de ouvir, de perceber os seus bons conselhos e nos guiarmos pelo caminho do bem, certamente que nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo espiritualmente, né? Nós estamos subindo os nossos degraus aí na nossa escala evolutiva. Em contrapartida, né, nós estamos fazendo com que esses nossos irmãos que nos protegem, eles também, além de se sentirem felizes, né, de se sentirem abençoados com o nosso êxito, isso conta a favor deles, porque eles são espíritos elevados. Quer dizer, eles ainda estão aí na escalada evolutiva, na escalada espiritual. Então, nós, evoluindo, seguindo os seus conselhos, nos mantendo no caminho do bem, nós estamos ajudando esses nossos irmãos também no seu progresso evolutivo. Então, a gente percebe aí que até nisso, né, nessa relação, nós estamos ajudando uns aos outros. Então, toda essa nossa relação, seja com quem for, é sempre uma relação mútua, até com os nossos anjos da guarda, né? Porque eles ainda estão aí, como nós já dissemos aqui, na sua escalada evolutiva, e nós, atendendo, né, dando ouvido a eles e nos disciplinando, né, nos chamando intimamente a obedecer ou a ouvir os seus bons conselhos e nos mantermos no caminho do bem, nós estamos contribuindo com esses nossos irmãos também na sua escala evolutiva. Então, veja que é uma relação mútua. Que maravilha isso, não? Na questão 502A, Kardec complementou com a seguinte pergunta: é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Eles são responsáveis quando nós não os atendemos, quando nós não damos atenção aos seus conselhos e nos enveredamos pelo caminho do mal, ou pelo o caminho de uma vida desregrada, sem nos preocuparmos com esses conselhos? Os espíritos responderam: não, pois que fez o que de si dependia. Bom, como esses nossos irmãos, os nossos anjos, aí, os nossos amigos espirituais, nós já estamos tratando aqui há algumas semanas, e nós já temos a informação de que eles são espíritos elevados, então, com toda certeza, eles dispensaram todos os esforços que eles podiam para nos ajudar. Eles fizeram de tudo. A única coisa que eles não podem fazer, e eles não fazem, é ferir o nosso livre-arbítrio, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eles aconselham, eles nos mostram o melhor caminho a seguir, eles nos envolvem com muita paz, com muita serenidade, quando precisamos tomar alguma decisão, mas as decisões são sempre nossas, ou seja, eles não tiram, eles não ferem o nosso livre-arbítrio, né? A nossa livre escolha, isso é nosso. Mas, então, todo o esforço que eles fizeram, que eles podiam, eles fizeram para nos manter num bom caminho. Então, logicamente que eles não são responsáveis quando nós tropeçamos, quando nós enfiamos o pé na jaca, nós deixamos de dar atenção aos seus aconselhamentos. Isso não é responsabilidade deles. Então, isso não conta negativamente a eles, e com toda certeza, né? Porque certamente que todo o esforço eles fizeram. Nós é que, pelo nosso livre-arbítrio, que não seguimos os seus conselhos, né? Então, isso quer dizer que
os responsáveis pelos nossos atos, as nossas escolhas, somos nós, né? Então, assim, não tem a mínima possibilidade de nós atribuirmos, né, imputarmos aos nossos amigos espirituais a responsabilidade por nós estarmos nos trilhando por um caminho, pelo caminho do mal, né, e optando pelo caminho do mal ao invés do caminho do bem, fazendo as coisas de uma maneira atropelada nas nossas vidas, que certamente lá na frente teremos mais dificuldades. Eles não são responsáveis. Não são eles que estão falindo na missão deles. Somos nós que não estamos ouvindo os seus conselhos. Então, essa responsabilidade é nossa, né? Então, isso não é imputado a eles com toda certeza. Porque eles fazem o que eles podem para nos mantermos nesta condição segura, se assim podemos dizer, né? Nessa condição de trilharmos por um caminho seguro, um caminho tranquilo, um caminho em que, nesse caminho, só encontraremos coisas boas para as nossas vidas, né? A nossa vida atual e a nossa vida futura. Então, isso não é responsabilidade desses nossos amigos. Então, em hipótese alguma, como disse os espíritos, eles vão sofrer essa consequência pela nossa invigilância, né? É uma responsabilidade nossa. Aqui na questão 503, sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os conselhos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Bom, vamos ver o que nos trouxe aqui como resposta os espíritos. Eles disseram o seguinte: compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que não se fez hoje, amanhã se fará. Bom, então, o que está nos dizendo aqui, o que nos traz a reflexão dessa resposta, desse questionamento de Kardec e dessa resposta dos espíritos. Eles se entristecem, sim, né, pelos nossos erros, pelos erros dos seus protegidos. Eles ficam tristes com isso, né? Mas essa tristeza, ela não é assim uma tristeza como é a tristeza de um pai ou de um responsável, né, por alguém aqui na Terra, pela educação e a orientação de um filho, de um neto, ou até mesmo de um irmão, seja lá de quem for que estiver sob a responsabilidade, né? Por quê? Porque esses nossos irmãos, eles têm uma visão muito mais ampla da vida, né? Então, eles sabem que isso não é o fim. Isso é simplesmente um momento da nossa existência, né? É uma fase que vai passar. Então, nada está perdido. Nesse momento, nós não estamos dando a devida atenção aos seus conselhos, não estamos aproveitando, né, a oportunidade, mas eles sabem que mais cedo ou mais tarde, né, considerando que nós somos imortais, né, e que isso é uma certeza que nós temos, que mais cedo ou mais tarde nós vamos evoluir, né? Eles sabem que se nós não despertarmos para as verdades espirituais, as verdades morais, hoje, amanhã nós vamos despertar. Amanhã, daqui a um tempo, cada um de nós temos o nosso tempo de despertar, né? E esses irmãos, eles não vão nos abandonar, como nós já vimos aí em questões anteriores. Eles não nos abandonam. Eles simplesmente, quando percebe que a gente está muito reticente a ouvir os seus conselhos, ele dá uma afastadinha, justamente para não ferir o nosso livre-arbítrio, deixar a nossa livre escolha. Mas ele sabe que um dia nós vamos despertar para essas verdades, né? Que nós vamos descobrir, de uma forma ou de outra,
a verdadeira felicidade. Então, eles ficam tristes, sim, com os nossos erros, né? Mas eles não têm essa tristeza pungente igual nós temos aqui quando a gente percebe que uma das pessoas, ou nosso filho, nosso neto, irmãos, como nós já dissemos, alguém que esteja sob a nossa responsabilidade de ser orientado, de ser educado, que eles não seguem os nossos conselhos. Isso para nós aqui na Terra é uma tristeza muito grande, isso dói, cala fundo na nossa alma, né? Mas para eles não. Eles não têm essa tristeza profunda quando nós temos aqui, justamente por essa condição de eles terem essa visão muito mais ampla, uma visão maior do futuro, esse conhecimento. Tanto é que eles já são espíritos elevados, eles já passaram por aqui, por onde nós estamos passando, né? São espíritos que trilharam o mesmo caminho que nós, né? Já tiveram nessa condição de necessitar de um protegido. Então, eles conhecem muito bem esse magnífico processo da vida, né? Então, essa condição dessa tristeza profunda não tem, não os afeta da mesma maneira que afeta a nós aqui, por esse conhecimento que eles têm, essa visão muito mais ampla, né? Essa experiência maior de vida, se podemos dizer assim, né? Bom, e pensando assim por um outro lado, isso para nós é um consolo, né? É consolador a gente saber disso, né? Que se não for hoje que nós nos dedicarmos a buscar essas verdades espirituais, né? Vai ser amanhã. Isso é um consolo. Por outro lado, cabe aqui uma outra reflexão. Nós agora temos esse conhecimento, né? Com o conhecimento da doutrina, com toda essa informação que os nossos irmãos do plano espiritual traz para nós aqui dentro da doutrina, nós agora somos conhecedores disso. Que isso aí é uma escolha nossa do momento em que nós vamos decidir buscar essas verdades e nos endireitarmos. E nós estamos tendo essa oportunidade agora. Então, a gente conhece. Agora, então, nós vamos lembrar aqui do que o Cristo nos disse. A quem muito se dá, muito será cobrado. Ou seja, somos nós agora conhecedores dessa verdade, nós precisamos nos acelerarmos, né? Por quê? A quem muito se dá, muito será cobrado. Então, já que nós temos esse conhecimento, a cada má vontade nossa, na nossa condição de evoluir, a cada má vontade aos conselhos dos nossos anjos da guarda, e que vamos assim retardando esse nosso caminho de descobrir essas verdades e até mesmo de buscar a nossa própria felicidade espiritual, né? Nós vamos retardando isso, para nós isso vai ficando mais pesado, porque a cobrança vai vindo maior, porque agora nós não podemos dizer que nós somos ignorantes, né? Ignorantes no sentido de não conhecer, claro, de não conhecer essa verdade, que isso está nas nossas mãos, que nós somos responsáveis por isso, e que nós temos, graças a Deus, né, por uma vontade divina, nós temos irmãos maravilhosos, amigos maravilhosos, né, do plano espiritual que estão nos suportando nessa condição, e nós não estamos nos atentando, nós estamos abrindo mão de ter esse auxílio, né, para satisfazer talvez as nossas vaidades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, enfim, N fatores, né, que nos levam a não atender a esse apoio desses irmãos. Mas isso nos será cobrado, né? Porque conhecemos e estamos retardando esse processo. Nós somos conhecedores dessa condição. Então, a lei, né? A lei do retorno, a lei da ação e reação, que é a lei divina, que é a lei da natureza, ela vai recaindo sobre a gente, né? Sobre cada um de nós,
à medida que nós vamos tendo conhecimento e vamos ignorando esse conhecimento. Então, é isso que nós temos aí sobre essa condição aí. Se os nossos anjos da guarda, se eles entristecem com as nossas falhas, sim, eles ficam tristes, mas não é uma tristeza tão profunda assim como é a nossa aqui na Terra. Quando nós falhamos na nossa missão de educadores, porque eles têm uma visão muito maior, têm uma visão da imortalidade, que nós temos, a imortalidade da nossa alma, do nosso espírito. Então, eles sabem que mais cedo ou mais tarde nós iremos ceder, sim, e nós temos essa lá na questão 502 que nós vimos, nós temos essa relação dupla, Nós, se atendermos aos nossos irmãos, a gente certamente que estaremos evoluindo espiritualmente, e eles, consequentemente, também se sentem felizes e também têm esse benefício do progresso espiritual também quando nós os atendemos, quando eles têm êxito na sua missão. Então, é uma relação de mão dupla. Como falamos aí nos vídeos passados, essa condição do anjo guardião é uma maravilha que Deus colocou na nossa vida. Agora, precisamos nós aproveitarmos esse auxílio aí desses nossos irmãos com um pouco mais de seriedade, darmos um pouquinho mais de ouvido nos seus aconselhamentos, sermos mais sensitivos aos seus conselhos para que nós possamos ser ajudados, E também essa última reflexão que nós colocamos aqui, sobre se conhecemos, seremos mais responsáveis pelos nossos tropeços, pela nossa má vontade, enfim, a responsabilidade será cada dia maior à medida que nós temos o nosso conhecimento. Então, vamos aproveitar aí essa oportunidade e segurar na mão desses nossos irmãos aí, os nossos anjos da guarda, para que a gente siga o nosso caminho com maior segurança e sejamos mais felizes cada dia mais, ok? Então, era essa a reflexão que nós tínhamos aqui dessas questões no dia de hoje. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês pela paciência em me ouvir e desejo muita paz, muita luz a todos vocês que estão aqui me ouvindo e também a todos os seus familiares, para que todos se comunguem dessa harmonia, e possamos assim seguirmos os nossos caminhos aí com um pouco mais de facilidade. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Muita paz e muita luz e até o próximo vídeo.